Hoje é sábado, dia 11 de setembro de 2021. Estamos introduzindo a lição de número 12 do nosso trimestre, cujo tema será O Profeta Inquieto. O texto que servirá como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Jonas capítulo 4, verso 11, que diz: Deus disse a Jonas: E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Essa semana teremos a oportunidade de conhecer um pouco da história do profeta Jonas. Hoje vamos introduzir esse estudo e desdobrar em cada um dos dias dessa semana. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. É impossível entender Jonas, as suas reações e, ao mesmo tempo, a relutância que o profeta tinha ou teve, demonstrou de ir pregar para os habitantes da cidade de Nínive, se não compreendermos um pouco da situação política, social e, ao mesmo tempo, a alternância de poder que aquela região onde Jonas vivia acabava enfrentando. Israel estava na encruzilhada dos mundos. Entre Israel e as outras nações, você encontrava três grandes nações que alternavam em termos de poder naquele tempo em que Jonas desempenhou seu ministério. Mais ao sul, você encontrava o Egito, uma grande potência dirigida pelos faraós. Mais ao norte, duas potências, uma delas, a própria Babilônia, do outro lado, a Assíria. Babilônia, ou Império Babilônico, tinha como capital a própria Babilônia. Babilônia vai desempenhar um papel de grande poder alguns anos mais tarde, depois do ministério de Jonas. Enquanto Jonas estava desempenhando aqui o seu trabalho, enquanto recebeu o chamado da parte de Deus, quem estava no poder era a Assíria, capital Nínive. Nínive era, sem sombra de dúvida, uma cidade imensa, uma cidade realmente grande, uma cidade com cerca de 120 mil habitantes. Só para você poder ter uma ideia, Flávio Josefo vai mencionar que a cidade de Jerusalém, nos dias de Jesus, tinha aí algo em torno de 350, 380 pessoas, 380 habitantes, mais ou menos. Eram cidades pequenas. Encontrar uma cidade com cerca de 120 mil habitantes era uma coisa realmente fantástica. As ruínas da cidade de Nínive ainda se encontram no Iraque, à disposição daqueles que querem visitar esse lugar. Escavações arqueológicas encontraram uma grande biblioteca com milhares de tijolos de argila, blocos de argila, com inscrições cuneiformes contando a história desse império. Portanto, temos muita, mas muita informação a respeito desse império. Esse império acabou crescendo rapidamente por causa da sua máquina militar. Grandes investimentos, pesados investimentos eram feitos na máquina militar assíria. Eles conseguiram conquistar absolutamente todos os países, todos os reinos à sua volta. É claro que Israel, apesar de politicamente não possuir uma grande importância naquele tempo, mas geograficamente ele era um lugar estratégico, porque para que eles conseguissem acesso ao Egito, mais ao sul, tinham que passar por Israel. Nessa perspectiva, Jonas está trabalhando, nesse tempo ainda de Jonas, Israel estava dividido em dois reinos. Mais ao norte, o reino de Israel, cuja capital era Samaria. Mais ao sul, com capital em Jerusalém, estava o reino de Judá. No reino de Judá, continuavam governando ainda os descendentes do rei Davi. No reino do norte, uma série de dinastias alternavam também em termos de poder. Um detalhe é que nenhuma dessas dinastias e absolutamente nenhum dos reis de Israel obedeceu a Deus o Senhor ou foi fiel a ele. Todos foram maus e acabaram se rebelando contra Deus o Senhor. O reino de Israel já havia sido invadido nessa altura pelos assírios. Os assírios, quando invadiam um lugar,
eles entravam com toda a sua força bélica, não apenas se contentavam em conquistar as pessoas, mas eles também derrubavam as cidades, eles matavam as pessoas com um requinte de crueldade que era algo terrível. Só para você poder ter uma ideia, uma das práticas que eles costumavam fazer, eles, depois de matarem as pessoas, eles empilhavam, faziam grandes montes de cabeças decapitadas em frente à cidade, só para poder mostrar o seu poder. Faziam jogos de empalação, onde os soldados mostravam a sua perícia com lanças, enquanto iam espetando o indivíduo a partir dos pés, sem rasgar a pele, fazendo com que a lança chegasse até a boca do indivíduo. Eram jogos que eram feitos por eles depois de conquistar um lugar. Sem contar que eles faziam dos mais jovens, daqueles que haviam sido conquistados, escravos, e os levavam para os lugares para onde o império se abria. Com certeza, Jonas tinha sofrido com a invasão dos assírios. Ele conhecia a sua maldade, sabia do que eles eram capazes. E talvez, exatamente por isso, Jonas tenha chegado à conclusão de que essas pessoas não mereciam o perdão de Deus, de que eles não mereciam uma oportunidade de arrependimento. Nós podemos perceber pela história de Jonas que ele conhecia Deus. E sabia que quando Deus envia um profeta a uma nação, o grande propósito dele é dar uma oportunidade para que as pessoas pudessem se arrepender. E a relutância de Jonas de ir até essa cidade não era apenas um medo, mas, ao mesmo tempo, o receio de que, através de uma pregação, de uma mensagem enviada por Deus àquelas pessoas, eles pudessem se arrepender e o castigo que Deus havia decidido enviar sobre a cidade acabasse não vindo. Jonas, portanto, ele queria aquilo que nós poderíamos chamar de justiça. Na perspectiva de Jonas, justiça era ver aquelas pessoas sofrendo por todo o mal que haviam infligido em relação à sua própria nação e às demais nações que estavam ao seu redor. É por isso que Deus vai chamar o profeta e ele vai dar um jeito de poder fugir completamente da presença do Senhor. Ele vai para o lugar mais distante que ele conhecia. No meio do caminho, o Senhor Deus encontra uma carona, entre aspas, para ele, dentro do ventre de um grande peixe, e ele vai até a cidade de Nínive para poder pregar. E seria maravilhosa se a história de Jonas terminasse por aí, mas a história menciona que durante 40 dias ele prega uma pesada mensagem para aquelas pessoas. A mensagem dele era: em 40 dias vocês vão todos morrer. Não havia a possibilidade de graça e misericórdia na mensagem de Jonas. Mas, apesar disso, as pessoas se arrependeram. E no momento em que elas se arrependem, você percebe que Jonas também, o profeta que havia sido usado como instrumento de salvação para aquela nação, também precisava se encontrar com a graça e a misericórdia de Deus. Porque a inquietação no coração de Jonas fez com que ele não apenas fugisse de Deus, mas ao obedecer a Deus, enquanto obedecia a Deus, ele agora se desgostava da própria vida. Não concordando com a decisão que Deus havia tomado de poupar a cidade de Nínive, ele olha para Deus e diz: me mata porque eu já não tenho mais razão para poder viver. Na lição dessa semana, nós teremos a oportunidade de ver como a graça de Deus agiu tanto com a cidade de Nínive, como também com o profeta de coração inquieto. E como foi que essa graça transformou tanto a cidade de Nínive, como também o próprio profeta. Portanto, a lição dessa semana vai valer muito a pena. Quero te desafiar a estudar comigo. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por tua palavra, e obrigado porque através dela podemos entender que a tua graça é maior do que a nossa capacidade de fazer bobagens. Essa foi a realidade na história de Nínive e na realidade do profeta Jonas. Ajuda-nos nessa semana a aprendermos com essa história, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?